O Brasil passa por um momento de recessão do mercado interno, com queda na demanda e desaceleração econômica, o que dificulta as vendas locais. No âmbito internacional, os principais compradores do Brasil também enfrentam instabilidades de ordem econômica ou política que afetam o comércio dos produtos brasileiros. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora para saber como está essa situação com a Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, obrigada. Então, como enfrentar essas situações? É uma situação muito atípica que a gente está vivendo aí nesse cenário, para garantir mercados, então, aos produtos do agro brasileiro. Pois é, no mercado interno a gente percebe realmente uma recessão, né, no mercado interno. O trabalhador está com menor poder de compra, então isso cria algumas dificuldades para o produtor. Mas não é o fim do mundo, né? A gente sempre tem alternativas e para quem está preparado e aposta na competitividade do seu produto, ele vai conseguir colocar o seu produto tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Por quê? Porque a gente está tratando de alimento. E alimento é um produto de primeira necessidade. Todas as pessoas compram alimento, elas precisam de alimento de qualidade. Então, num quadro como esse, mais do que nunca, o importante é a gente investir em competitividade e reduzir preço. Porque se as famílias estão com menos recurso, elas precisam comprar mais barato. Portanto, as negociações internacionais se tornam ainda mais importantes, porque quando você aumenta a disponibilidade de produtos, você consegue reduzir o preço. Mas que o produtor, para que o produtor não seja pego de surpresa e sofra então queda na sua rentabilidade, ele precisa realmente investir em competitividade, produzir mais, né, com menos. Então, acho que esse é o grande desafio. E no cenário internacional, a gente percebe que esse desafio que a gente enfrenta aqui no Brasil, internamente, ele também está acontecendo em outros países. A Europa está passando por algumas dificuldades, é um ano difícil de eleição, eles estão enfrentando grandes tensões internas, né, relacionadas a aumento de imigração, e, enfim, uma economia que às vezes não cresce tanto quanto os europeus gostariam. Países importantes como a França, por exemplo, passam já por uma desaceleração econômica ou mesmo uma estagnação há alguns anos e estão com grande dificuldade de recuperação. E é um país agrícola, a França. Então, é um país que tem assim, um potencial de direcionar toda a discussão que se tem de agricultura no mundo, né? Então, é importante acompanhar o que passa nesses países. Mas as dificuldades sempre trazem oportunidades. E eu acho que é isso que a gente tem que focar para o produtor, que essas dificuldades que estão acontecendo no mundo são, na realidade, oportunidades para a gente melhorar os nossos produtos e, com isso, conseguir mais competitividade, preços melhores, produtos mais acessíveis ao consumidor e também com uma qualidade desejável nos mercados internacionais. Então, a gente deve olhar realmente para esse momento como um momento de oportunidade, um momento de buscar novos mercados, de não ficar apenas nos mercados tradicionais, Estados Unidos, China e União Europeia, que são os três principais parceiros do Brasil, mas buscar outros países, às vezes não tão óbvios, né? A gente tem que investir mais também na América Latina, que tem países onde o mercado consumidor está crescendo, porque muitas pessoas estão saindo da pobreza. A África também é um destino não tradicional de produtos do agro brasileiro, mas que a gente poderia estar investindo. Além disso, a Ásia é muito além da China, né? A Ásia vai muito além. Então, tem países que têm crescimento maior que a China, como a Índia, por exemplo, e que o Brasil ainda tem pouco relacionamento. Então, realmente é um momento de olhar além, né? De buscar novas oportunidades e sair do óbvio, né? Eu acho que é interessante até antes a gente poder pontuar essas questões muito atuais, que é um cenário totalmente atípico, né? Cenário brasileiro e cenário mundial totalmente polarizado e com muitas mudanças nesse contexto, né? Agora, como é que o Brasil chegou a este momento a ser um player tão importante, tão competitivo? Foi um longo trabalho para chegar até aqui, ainda se agarrando a esses mercados tradicionais? Claro, não, é um longo trabalho, é o trabalho realmente que mostra o potencial do produtor rural brasileiro que investiu em tecnologia, né? E a gente tem uma abundância de recursos naturais, sim, mas a tecnologia tem um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura brasileira, não veio por acaso, né? Não é... A gente tem que quebrar esse mito de que plantando tudo dá, não é assim que acontece, realmente precisa de um trabalho intenso de tecnologia para conseguir fazer a agricultura chegar onde ela chegou hoje. Então, a gente investe muito em competitividade, então os nossos produtos eles têm uma produtividade muito alta já, atualmente já tem essa produtividade alta.
e com isso a gente consegue reduzir os preços e competir no mercado internacional. A gente conseguiu criar no Brasil uma cadeia também para a venda desses produtos muito forte. E a gente enfrenta problemas internos que reduzem a nossa competitividade, principalmente na questão logística, mas aí mostra como o produtor rural brasileiro ele é bom no que ele faz, né? Porque ele consegue, mesmo com todas as dificuldades logísticas, tendo um custo logístico às vezes 2 vezes mais alto que a Argentina, 3 vezes mais alto do que os Estados Unidos, e ainda assim a gente consegue colocar o nosso produto, né, com preço competitivo no mercado internacional. Então, se nós conseguíssemos resolver alguns problemas básicos de logística, a gente teria capacidade de chegar ainda muito mais longe, né? E para esse... Logística e burocracia, sim, né? Claro, outros, né? Aí tem vários outros quesitos, né? É uma corrida de barreiras, né? Com certeza, com certeza. E aí a gente tem toda essa questão que se a gente conseguisse ultrapassar, o nosso produto ficaria ainda muito mais competitivo. Mas como a gente não pode apenas aguardar, né, o que os outros vão fazer, o produtor sempre tem meios também de conseguir investir mais no seu negócio, né? E o que a gente vê hoje na exportação é que grandes produtores também eles têm maior facilidade de exportação, porque eles produzem em escala, em larga escala. Para o pequeno e para o médio produtor, às vezes o desafio pode ser maior. Por quê? Porque sozinho ele não vai conseguir encher um container para exportar. Então, o pequeno e o médio, ele, mais do que nunca, ele precisa do associativismo, né? Ele precisa estar junto com outros para conseguir vencer esse desafio da exportação, que é grande. Então, acho que esse momento, ele também mostra isso, ele mostra que a gente tem uma necessidade cada vez maior de trabalhar junto, do produtor rural estar trabalhando junto, de desenvolver alternativas, de buscar alternativas para a competitividade que burlem os problemas nacionais, porque o problema de logística não vai acabar amanhã, né? Então, a gente tem que ir, nesse meio tempo, trabalhando para conseguir achar o jeitinho, né? Mas que é o jeitinho bom, que é aquele jeitinho que a gente consegue achar soluções para o que a gente precisa, né? Então, acho que o brasileiro ele é bom nisso, o produtor rural já mostrou que é expert em achar soluções, né? Lígia, você que tem essa visão geral das negociações, né? A gente percebe muito bem como as cadeias, por exemplo, a cadeia de suinocultura, ela encontrou um caminho através da Rússia, né? Mas também ficou muito dependente da Rússia, né? Você tem a questão muito pontual do milho, né? O milho, como você falou, a questão do associativismo, né? As associações conseguiram fazer uma exportação de milho, que foi o que aconteceu no ano passado, aumentou e desestabilizou a cadeia como um todo. Justamente isso. Está acontecendo um amadurecimento nessa questão de buscar o mercado lá fora de uma forma mais madura? Eu acredito que sim. Eu acho que até por esse momento todo que a gente conversou aqui no começo, acho que os produtores eles estão buscando ser mais competitivos no mercado internacional. Esse ano, por exemplo, a gente está vendo uma possibilidade de super safra, né? Tanto no Brasil quanto nos nossos concorrentes, Estados Unidos, Argentina. É hora de vender. É um ano em que a maioria dos produtores está tendo boas safras. Isso é algo que o produtor tem que estar em alerta. Por quê? Porque quando você tem muita oferta, né, o preço cai. Então, a gente tem já uma tendência de queda de preço para vários setores, né? Principalmente grãos, existe essa tendência. Então, mais do que nunca é o momento de você achar esses novos mercados. O Brasil está negociando agora com países, por exemplo, que antes a gente não conversava tanto, quanto, por exemplo, o México, né? Que é um parceiro tradicional dos Estados Unidos, mas que em função dos problemas políticos que estão tendo com o atual presidente americano, também está se voltando para outros parceiros. Então, é isso que eu disse lá, a gente tem problemas, mas esses problemas eles também geram oportunidades e cabe ao produtor rural organizar suas cadeias para conseguir buscar essas oportunidades. Então, acho que é por aí. A conjuntura está obrigando essa nova postura, né? Esse novo relacionamento, né? Os adidos são importantes nessa questão toda? Sim, os adidos agrícolas brasileiros são importantíssimos. A gente, infelizmente, ainda tem pouco, né? O Ministério da Agricultura abriu um novo concurso para ter mais adidos, mas a gente precisa muito deles porque a agricultura não é apenas comprar e vender produtos. Você tem toda uma parte de negociação fitossanitária. E os adidos são essenciais nessa parte, porque eles são os especialistas em temas do agro e eles vão nos países junto com os seus governos, né? E negociam questões fitossanitárias. Sem essas negociações, não adianta a gente ter abertura de mercado, não adianta eu posso ter uma tarifa zero para o produto, mas se eu tiver algum problema fitossanitário que o país não reconheça no Brasil, eu não consigo vender meu produto. Então, o adido ele é a pessoa de primeira importância nessa frente, né, que junto com as embaixadas locais vão negociar realmente o acesso àquele mercado para os produtos.
Tá certo, Lígia. Nós vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar depois com a Superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra. Nós já voltamos.